Oi galera, hoje a gente vai para um vídeo meio raiz, né? Sem formatação, sem grandes slides. Peguei na íntegra a portaria que trata do Hospital Dia para te fazer um resuminho bem simples, mas útil, muito útil para sua prova, para você não ficar apegado com detalhes que não vem caindo muito e entender o essencial, tá? Então na íntegra aqui para você, baixa via Google, acompanha, tá? Eu tô falando da portaria 44 de 2001, que trata da modalidade de hospital dia. Então a gente pula esses considerandos e vem pra cá, ó. A portaria 44 aprova a modalidade de hospital dia. Pronto, matamos o artigo 1. Artigo 2 vai explicar para você o que é a modalidade de hospital dia. Grava que ela é um regime que fica intermediário entre a internação, e aí falando então em âmbito hospitalar, e o atendimento ambulatorial. Então grava a palavra-chave, assistência intermediária. E que tipo de procedimentos acontece ali? Podem acontecer ali procedimentos clínicos, cirúrgicos, diagnósticos e terapêuticos. E quanto tempo o paciente pode ficar ali? Por até 12 horas. Matamos o segundo, aliás, esse é um dos mais importantes aqui da portaria, tá? Depois diz assim, os estabelecimentos do SUS que querem colocar ali o sistema de hospital dia, a modalidade de hospital dia, precisam ter alguns requisitos para oferecer. Requisitos esses que são gerais e alguns específicos, tá? Então, bora lá. O artigo 3º fala exatamente isso. Das condições gerais, dos requisitos gerais, precisa ter uma estrutura básica mínima de uma unidade. Então, vestiário, recepção, equipe mínima de atendimento durante todo o tempo de funcionamento, tá? Então, ó, sanitário, refeição, porque já que o paciente pode ficar lá por até 12 horas e etc. E uma continuidade, né? Então, de repente, ele precisa de um encaminhamento para um serviço intensivo e tal, tem que ter essa rede funcionante. Dos profissionais aqui, ele dá ênfase no básico, que a gente vai ver que tem, de acordo com o atendimento, tem as suas especificidades, mas ele dá ênfase no, pelo menos, no mínimo, um médico, uma enfermeira e auxiliares de enfermagem em número suficiente. Hoje a gente teria os técnicos de enfermagem e essa questão do número suficiente está no dimensionamento de pessoal da resolução do COFIN, beleza? Então, bem genérico aqui, né? Tá. Depois, condições específicas. Já que lá pode ter procedimento cirúrgico, então vai ter que ter sala cirúrgica. Essa sala cirúrgica vai ter que ter equipamentos necessários, como oxigênio, instrumentais, etc. Se tem instrumentais, etc., vai ter que ter uma central de esterilização, de desinfecção de materiais, todos os instrumentais e o que é necessário para o ato anestésico, tá? Então veja que aqui destaca o carro de parado, oxigênio, que é o equipamento necessário, tá? Depois ele dá algumas observações em saúde mental, outras observações em geriatria, fibrose cística e etc. Então vamos ver aqui. Focando em saúde mental, então vai ter uma equipe multi que vai atender em até 5 dias da semana por carga horária de 8 horas. Atenção, porque as outras especialidades não são 8 horas, então cuidado para não confundir, tá? Não vai estar dentro de uma estrutura hospitalar, ali vai ter áreas de trabalho em grupo, área externa e etc, e etc. E vai ter que estar integrado a uma hierarquização de serviços dentro da saúde mental. Fácil, né? Depois que a gente explica, resume, fica muito fácil. Aí ele descreve algumas atividades aqui, como individual, e dentro da individual existe o tratamento medicamentoso, psicoterápico, também vai ter atividade grupal, visita domiciliar e etc, tá? Dos profissionais para a saúde mental, médico, enfermeiro e outros 4 profissionais de nível superior. Ele dá exemplos aqui, como psicólogo, assistente social, terapia ocupacional ou outro, tá? Aí ele já entra para o AIDS, que é um outro tipo de serviço com condições específicas para o funcionamento desse daqui. Veja que não é mais 8 horas, e sim 12 horas, só que tá escrito no máximo 12 horas. E aqui mantém, tá? Até 5 dias semanais, segunda a sexta e etc, tá? Então, o que precisa ter lá dentro? Ele não vai estar não vai estar dentro de um hospital, mas pode estar integrado a uma estrutura, pensa na rede aqui. E as atividades, o que vai desenvolver? Atendimento individual, grupal, visita domiciliar, família, etc, tá? Muito semelhante. Recursos humanos, médico, enfermeiro, 4 profissionais de nível superior. Falamos alguma coisa diferente do que a gente viu com saúde mental? A mesma estrutura, tá? Aqui ainda fala de forma sem especificar demais os detalhes de um serviço e outro. É mais dando a entender que são condições mínimas para que se atende pacientes com essas patologias, tá?
Agora a gente entra aqui no assunto geriatria, tá? Então grava, a gente já entrou com saúde mental, AIDS e geriatria. Muita chance da banca misturar aqui, colocar outras patologias que não tem nada a ver, tá? Então, geriatria. Ali na geriatria vai poder ter tratamento, atendimento médico, terapêutico, fisioterápico, então ó, difere dos outros, e também de reabilitação. Então, geriatria, tá? Quais são os recursos humanos? Lembra que sempre tem que ter enfermeira, auxiliar de enfermagem, alguns outros profissionais de nível superior, no caso aqui tem um destaque para o assistente social, e a observação aqui na parte médica tem a especialização do geriatra. Fácil, né? De gravar para fins de prova. Lembrando que eu já falei isso 1500 vezes, aqui o objetivo não é te capacitar para trabalhar para um hospital dia ou nenhum outro assunto que a gente trata aqui, é te treinar para fazer questões em prova, ter um olhar clínico de você bater o olho numa portaria e saber o que é menos relevante, mais relevante e praticar em questões isso, tá? A geriatria também atende aqui, desculpa, entrou em outro aqui, fibrose cística, tá? Também atende em 12 horas diárias, veja que só saúde mental tá lá como 8 horas, aqui também são 12 horas diárias, também fala que é fora da estrutura hospitalar, mas pode estar integrado num complexo, tá? Atividades, atendimento individual, domiciliar, atendimento à família, atenção que aqui não fala de atendimento grupal, caso caia em prova, a gente tá falando de fibrose cística, te relembrando, tá? Recursos humanos, e aí ó, aqui em fibrose cística a gente tem uma gama enorme de recursos humanos recomendados para o hospital dia. Então ó, pediatra, pneumo, gastro, cardio, otorrino, fisioterapeuta, enfermeiro, psicólogo, assistente social, tá? Beleza? Depois, serviços ali agora relacionado ao transplante de medula óssea. Então a gente já falou em geriatria, AIDS, a gente já falou em saúde mental, agora a gente está em outro serviço. E isso que tem que constar no seu resumo. Quais são os serviços que estão dentro, que podem ser atendidos pelo hospital dia? Outro, transplante de medula óssea. Mas olha só que interessante. Aqui, ó. Intercorrências após transplante de medula óssea e outros precursores hematopoéticos. Então, aqui existe essa diferença. Nos outros, o atendimento é direto à patologia. Aqui tem o termo intercorrências pós-transplante de medula óssea, uma outra possibilidade de ser atendido em hospital dia. Aí, por causa da particularidade do serviço, outros serviços têm que estar relacionados, como radiologia, laboratório, endoscopia gástrica enteral e brônquica não esquece, tá? Transporte e farmácia. Então, observa que a estrutura é diferente das demais. Não é só um consultório aqui e ali, não, tá? Existem outras estruturas correlatas aqui. Instalações físicas, a gente já viu consultório, sala de procedimento, quarto para repouso, enfermagem, medicação. Mas quando a gente pensa no macro, não difere muito. Recursos humanos também bem específicos, ó, hemato, por causa da própria patologia, da intercorrência, pediatra, enfermeiro, oftalmo, não apareceu em nenhum lugar ainda, nutricionista não tinha aparecido, se bem que a gente tem lá em cima outros que a gente poderia colocar outros profissionais, né? Mas eles não estão explícitos na portaria que a gente está vendo até agora. Psicólogo, físio, odonto e etc. Nos procedimentos dentro dessa particularidade que é a intercorrência dos transplantes de medula óssea, entram as biópsias essas de medula mesmo, pele hepática e procedimento de acesso venoso central, como coleta de sangue também e outros, beleza? No artigo 4, que aqui já acabou as especificidades, até aqui, no artigo 3º, então basicamente, vamos retomar, o artigo 1º ele fala que portaria é essa? Né? O artigo 2º diz assim, o que é então o hospital dia? É um serviço intermediário e tal. Legal. E aqui, o terceiro, aliás, ele fala das particularidades, né? Olha, se for para geriatria, tem essas particularidades. Se for para saúde mental, tem essas outras. AIDS, essas outras. Fibrose cística, essas outras. E intercorrências do transplante de medula óssea, essas outras. É só esses limites patológicos que estão descritos aqui, tá? Cuidado para não confundir na prova, colocar uma outra coisa aqui qualquer. No artigo 4, a gente já está mudando de assunto. Quais são os critérios para a realização dos procedimentos clínicos, diagnósticos e terapêuticos, que são as possibilidades de realização no hospital dia, e aqui ele só foca o que a gente já viu, basicamente, tá? Então, aqui, ó, o procedimento cirúrgico, ele não é de urgência, ele é eletivo e a permanência é de até 12 horas. Se é um procedimento diagnóstico, também precisa ficar ali por até 12 horas, sob a observação médica e de enfermagem. E se for terapêutico, também 12 horas, tá? Outro item, o item 4, ele fala sobre o registro. Então, é importante que o paciente tenha ali um prontuário.
Esse prontuário vai ter o quê? A identificação, a anamnese, o exame físico, o registro da enfermagem, tudo, prescrição, tudo que é pertinente à anotação daquele paciente, que esses registros, esse prontuário, ele fica disponível para os outros entes, tá? Ao ente municipal, estadual ou ao próprio Ministério da Saúde. Tá? Agora, o artigo 5º, ele diz quem é o paciente que é elegível para estar ali. É qualquer paciente? Não. Ele dá duas possibilidades aqui. Ou o paciente é ígido e não tem nenhum comprometimento sistêmico, ou o paciente tem um comprometimento sistêmico moderado, mas ele está compensado. Importante para a prova porque é fácil de fazer uma miscelânea aqui, tá? Outro, artigo 6º, ele fala dos critérios de alta do paciente que vai realizar ali algum procedimento cirúrgico, clínico, etc, tá? Quais são os critérios de alta? Primeiro critério de alta, estar lúcido, orientado no tempo e espaço, sem grandes queixas de dor. Lúcido, orientado, sem grandes dores, tá? Não é que ele vai sair com nenhuma dor, até porque ele pode ter feito um procedimento cirúrgico, procedimento esse simples, lógico, tá? Mas a ideia é que ele saia com uma dor controlada. Depois, sinais vitais estáveis na última hora, tá? Sem náusea, sem vômito, com possibilidade de ingerir líquidos, tá? Então, não dependente de uma soroterapia, etc. Não estar sangrando e urinando espontaneamente, micção espontânea. Critérios de alta. Quer revisar de novo? Lúcido, orientado no tempo e espaço, sem grandes dores, sinais vitais ok na última hora, sem náusea, sem vômito, bebendo normalmente, micção normal e sem sangramento. Tá? Então, ó, acompanhamento de adulto devidamente identificado quando se tratar de criança ou impossibilidade de deambular, aqui, em virtude do procedimento cirúrgico, diagnóstico ou terapêutico, ele precisa estar acompanhado, o paciente na alta, vai receber orientações pós-alta, por escrito e etc, tá? Aqui, eu não te recomendo mergulhar para sua prova, não porque não seja algo relevante, afinal de contas, o pagamento, claro que é relevante, mas para fins de prova não é, tá? Não tem caído. Então, aqui fala o tempo de pagamento de uma modalidade ou de outra, que os procedimentos são registrados na AEH, né, na autorização de internação hospitalar, ele fala todos esses prazos, valores, tá? Que eu nem sei se esses valores estão completamente atualizados, enfim, tá? Sobre o financiamento, não é esse tipo de questão relevante para sua prova. E aí terminamos, porque aqui no final também não é nada relevante para a prova. Difícil? Não, não é difícil, hein? O que é modalidade de hospital dia, o tempo, as especificidades, ou seja, os tipos de patologias, grupos ali que são atendidos, algumas particularidades de cada um, os limites de tempo, né, da estadia ali, critérios de alta, quais pacientes podem ser elegidos para estar ali realizando algum desses procedimentos permitidos para o hospital dia, mamata. Agora, ir para a prova sem conhecer, não saber de que portaria trata, realmente pode ser uma grande furada, porque você vê em pouco tempo, a gente matou, você já teve esse conhecimento, agora bora para um banco de questões para realizar questões e treinar mais ali, perceber, nossa, esqueci desse detalhe, você pratica mais uma, duas vezes, é assim que se estuda. É muito comum a dúvida, como eu reviso, como eu estudo? Praticando, repetição, método Kumon, sabe assim? Repetição, funciona, tá? Por quê? Porque é um grande volume de conteúdo para pouco tempo para estudar sempre, né? Porque o volume é muito grande, não tem só enfermagem para estudar, não tem só SUS, tem muita coisa, né? Então você precisa repetir, e nessas repetições você saca, cada um vai ter uma dificuldade num ponto aqui, num ponto ali, dentro de um mesmo conteúdo, você manja mais de um pedaço e paga mais ali no outro, entendeu? Você erra muito no outro, então é ali que você tem que dar mais atenção. Beleza? Finalizamos o Hospital Dia, vá para a prova segura quanto a esse assunto, treine e pode me perguntar à vontade nas redes sociais se você tiver dúvida em alguma questão. Beleza? Um grande abraço, corre lá pro Instagram também, se inscreve, prof.ligiacarvalheiro, comenta. Quanto mais essa rede vai crescendo, mais é um incentivo para continuar postando coisas gratuitas aqui para vocês. Uma excelente prova que você seja nomeado, nomeada o mais breve possível. Beijão!